Independente de você estar no outono, na primavera ou no inverno, o importante é que você entenda que você está na estação certa, no tempo certo, em nome de Jesus, amém? Porque todas as estações são importantes, irmãos. Você já imaginou se a gente vivesse só no solzão, no verãozão, no sol escaldante, principalmente aqui em Rio Preto, que é quente para dedéu, sim ou não? Será que a vida teria tanta graça como nós temos hoje? Coisa boa é saber, depois de um verão escaldante, que o inverno está chegando, sim ou não? Aí você já pensa assim, poxa, eu vou tirar aquela bota, aquele casaco, porque você está esperando o novo. Porque coisas novas trazem consigo novos ares. Olha para essa pessoa do seu lado, diga para ela, coisas novas trazem consigo novos ares. Esse novo, esse novo tempo, esses novos ares, eles mostram para a gente que a gente não sabe como vai ser. A gente não tem o controle disso. Quer ver uma coisa? Ano passado eu estava esperando aquele inverno. E aqui em Rio Preto, o nosso inverno ele é muito tranquilo, sim ou não? E eu amo usar bota, inclusive hoje eu estou de bota, gente. Eu acho muito chique a roupa de inverno, né? Embora eu não goste muito do frio, porque olha, eu fui lá para Campos de Jordão, que frio foi aquele? Jesus amado, um frio que doía o osso, né? E aí a gente valoriza o calor de São José do Rio Preto. Mas o que eu quero dizer com isso? Ano passado eu me preparei, falei, poxa, vou usar as minhas roupas de inverno, vou usar as minhas botas. E aí o que aconteceu, gente? Teve inverno ano passado? Não. Que coisa mais sem graça, a gente estava esperando a estação do inverno e ela não chegou. Aí esse ano a gente achou que o inverno não ia vir, sim ou não? Porque afinal de contas o ano passado foi feita tanta propaganda do inverno e o inverno não chegou. Só que a gente acabou sendo surpreendido por um bom inverno, sim ou não? O que eu estou querendo dizer com isso para você? Todas as estações da vida são importantes, porque elas estão nos preparando para a próxima etapa em Deus, amém, amados? Então o que a gente precisa? A gente precisa estar percebido e desfrutar desse momento. Agora tem gente que está aqui no inverno, pode usar bota, pode achar legal, mas está pensando, nossa, tem que vir o verão logo, porque eu não aguento mais esse frio. Porque tem gente que nunca está satisfeito no lugar que está. E será que a gente não tem que aprender algo novo para poder entrar no novo de Deus? Então faz uma carinha de profeta e fala para essa pessoa do seu lado, por favor, tenha humildade para aprender algo novo e então entrar no novo de Deus. Amém? E eu tenho entendido que a gente não tem que nos esforçar para entrar na nova estação, ela já está pronta por Deus. O novo de Deus para você já está preparado. Agora, para que nós entremos nesse lugar, nós precisamos crer na obra consumada e descansar na suficiência de Cristo. Coloca a mão no seu coração e repita assim comigo. Eu preciso crer na obra consumada e descansar na suficiência de Cristo. Amém, queridos? Toda nova estação começa com um fim necessário. Eu vou repetir, porque Deus está preparando um pano de fundo aqui para a gente entrar na ministração dessa noite. Toda nova estação começa com um fim necessário. E pela graça, é preciso que a gente esteja aberto para liberar o velho pela fé e receber o novo. Amém? Porque se a gente não tiver aberto para liberar o velho, o novo não vai chegar. Não chega. Quer ver uma coisa? Como está teu guarda-roupa lá na tua casa? Tem muita coisa que você não usa mais? Por que você está pensando? E continua com aquele monte de coisa que não te serve mais, que não dá mais para você usar. E enquanto você não desfizer daquilo que só está enchendo, você não vai receber o novo. Quantas vezes, irmãos, eu pego coisas novas e tiro coisas. Na medida que entra o novo, eu vou tirando coisas. E não necessariamente elas precisam ser velhas. Simplesmente basta que eu não use mais. E o que você não está usando mais e que você continua apegado. Porque se não tiver espaço para o novo, não tem como o novo chegar na sua vida. Olha para essa pessoa e diga para ela, se não houver espaço para o novo, ele não vai chegar na tua vida. O que você está apegado?
Solta, irmão, libera. Desapega. Olha para o seu irmão e fala: desapega. Amém? Glória a Deus. Bora começar a mensagem essa noite? E o tema dessa noite, para nossa ativação, é o fim que libera o novo. Repita comigo: o fim que libera o novo. Existem coisas na sua vida que, enquanto você não der um basta, continuarão ocupando o espaço do novo. Então o novo não vai chegar. E aqui, gente, a gente pode colocar uma série de coisas. A gente pode colocar hábitos, pensamentos, pessoas, mesas. Enquanto nós não liberarmos o velho, não haverá espaço para o novo. E o que é que Deus está pedindo para você soltar? Que você ainda está agarrado. Uma coisa é fato: o céu está pronto para derramar o novo. Mas se o nosso coração ainda está cheio do que já venceu, o novo não vai chegar. Como é que está teu coração? Está livre para receber? Ou está entulhado? Deixa eu te falar uma coisa: o novo não entra onde o velho ainda domina. E como essa palavra ministrou meu coração? Muito simples, mas a gente precisa ser relembrado disso. Amém? O novo não entra onde o velho ainda domina. O que é que está dominando a sua vida e impedindo o novo de Deus de acontecer? Porque a graça quer ocupar, mas a gente precisa liberar. Se você não liberar, não vai acontecer. E a gente vai começar por aqui. Tiago, capítulo 1, versos de número 16 e 17, na NVI. Coloca na tela para mim, por favor. Bora nós? Cutuca essa pessoa do seu lado, diga para ela: bora nós? Tem espaço para o novo aí, irmão? Deus não deita vinho novo em odre velho. Se você continuar pensando da mesma forma, nada diferente vai acontecer na sua vida. Porque a maneira como você pensa é a maneira como você age, é a maneira como você vive. Coloca na tela para mim, por favor, Tiago 1, versos 16 e 17, na versão NVI. Enquanto eles colocam lá, eu vou ler aqui. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança. Está vendo lá, ó? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Vamos começar aqui. Eu quero começar a falar do engano. Volta lá no versículo 16, por favor. Meus amados irmãos, não se engane. Pior do que a ignorância, irmãos, é o engano. Porque quem não sabe, reconhece muitas vezes que não sabe e procura aprender. Mas quem acha que já sabe, mesmo estando enganado, não consegue reconhecer. E o engano, muitas vezes, ele vem com aparência de verdade. Eu já falei algumas vezes aqui, de fato a gente vai ao mercado e diz assim: pega 1 litro de óleo. Quando na verdade, lá contém o quê? 900 ml. E a gente foi acostumando com o relativo, com o relativismo. Mas a palavra de Deus é absoluta, assim como o caráter de Deus. Nele não há sombra de dúvidas, nem muito menos variações. Por isso que ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nele eu e você podemos confiar. Agora, aos poucos, o engano vai sendo implantado nas nossas vidas. Por meio da mídia, por meio do sistema. Porque quanto mais enganado eu estiver, mais longe da verdade eu estarei. E o engano é mais ou menos assim. É como se você estivesse na estrada certa, com o veículo certo, mas na direção errada. Quanto mais longe você chega, ou melhor, quanto mais rápido você vai, mais longe você está daquilo que seria para você. Quantos estão entendendo isso aqui? Por isso, irmãos, que é crucial
que nós sejamos libertos pela verdade. Só existe uma maneira de nós sermos livres: a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? A verdade é Jesus. O amor de Deus por mim e por você em ação naquela cruz. Jesus por nós, em nós e através de nós. Amém? Quando a gente vai estudar a palavra enganeis, no grego, porque aqui a gente lê o Novo Testamento, e o Novo Testamento foi escrito no grego, significa desviar-se da verdade, sair do caminho, ser iludido. O engano, ele vem com a aparência de verdade. Na minha época, nós assistíamos TV, há muitos anos atrás, e tinha aquele Mr. M. Quem lembra aqui? Mr. M. Gente, era incrível aquilo que aquele homem fazia. Parecia de verdade, sim ou não? De repente, ele conseguia fazer um elefante desaparecer no palco. E você, num piscar de olhos, não conseguia ver que aquilo era um truque. Nós não conseguíamos perceber que aquilo era uma mentira. E assim, o príncipe das trevas, Satanás, o enganador, o acusador, o pai da mentira, faz com muita gente. O fato da gente não conhecer quem Deus é, o fato da gente não conhecer o caráter, a natureza de Deus, faz com que a gente seja vulnerável. E muitas vezes acabe sendo iludido pelas mentiras. E aí saímos do caminho. Cutuca esse irmão e diga para o irmão: seja sóbrio, vigilante, não saia do caminho. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Em outras palavras, é como se Tiago estivesse dizendo assim para mim e para você: não se deixe enganar sobre o caráter de Deus. Ele não muda, Ele é sempre bom, e tudo que vem dele é perfeito. Olha que interessante. Hoje eu estava lendo o contexto de Tiago 1, e é muito bacana, porque versículos antes, ele fala sobre a tentação e a provação. Quantas vezes, irmãos, eu questionei qual que é a diferença entre ser provado e ser tentado. Eu não sei você, mas você sabe qual que é a diferença entre ser provado e ser tentado? Sabe? A prova, presta atenção, quando nós somos provados, é para a gente subir de nível. E isso vem de Deus, amém? Quando nós somos tentados, é pelo mal, e sempre vai nos puxar para baixo. Essa é a diferença entre prova e tentação. Cutuca o seu irmão e diga para ele: nunca mais seja enganado sobre o que é ser aprovado e sobre o que é ser tentado. Satanás sempre vai nos tentar com uma mentira. E geralmente, irmãos, todas as tentações, elas vêm das nossas concupiscências. Como assim, pastora? Explica isso aí melhor. De coisas dentro de nós que não estão alinhadas. De crenças que ainda nos limitam. De feridas emocionais que não foram tratadas. E aí o diabo vai lá, pega aquilo que ele percebe, porque ele não pode sondar o teu coração, mas ele percebe, até quando a sua pupila dilata. Cutuca a sua irmã e falava assim: eita. E a Bíblia fala, irmãos, que os anjos estão ao nosso redor, mas ao nosso derredor estão os demônios, para ver quem possa tragar. Eu não estou fazendo apologia para o mal aqui não, porque ele é um inimigo vencido, está debaixo dos nossos pés pelo poder e autoridade do nome de Jesus, amém? Mas nós precisamos estar sóbrios e vigilantes, irmãos. Nós precisamos conhecer o caráter e a natureza de Deus. Deus não é bom e faz mal, não tem como. Deus não é bipolar. Deus não vai colocar uma tentação na tua vida para te lascar. Quantos estão entendendo isso aqui? Então presta atenção, irmãos. Não se deixe enganar sobre o caráter de Deus. Ele não muda, Ele é sempre bom, e tudo que vem dele é perfeito. Vamos de novo. Deus nunca muda,
Deus nunca erra, Ele é sempre bom, e tudo que vem dele é perfeito. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Agora, se algo veio acompanhado, presta atenção que aqui tem uma chave. Se algo veio acompanhado de culpa, confusão e condenação, não veio de Deus. Amém, irmão? O que vem de Deus te traz paz. Repita comigo: Shalom. Paz. O que vem de Deus gera alegria no seu coração. Amém? A tentação nasce do homem, da sua percepção errada, mas a bondade sempre vem do alto. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do alto e vem do Pai das luzes. Amém? Então presta atenção. Código número 1 dessa noite. Você não está perdendo, você está sendo posicionado. Olha para essa pessoa e diga para ela: você não está perdendo nada, você está sendo posicionado. Sabe essas coisas que estão indo embora da sua vida? Você não está perdendo, é Deus te posicionando na graça dele. Amém? Então muitas vezes o que a gente chama de perda, o céu está chamando de reposicionamento. Porque nem tudo que dói é castigo. Existe a dor de passar por uma tentação e cair em tentação, e existe a dor do crescimento. Mas uma coisa eu vou garantir para você: crescer dói. Sabe por que crescer dói, irmão? Porque você está lá na sua zona de conforto, no lugar que você já acostumou, que você já domina tudo. De repente Deus te tira daquele lugar, te leva para um novo lugar. Um lugar que é novo para você, um lugar que você nunca esteve antes, uma situação que você nunca viveu. E agora Ele vai te preparar para viver essa nova estação. Quantos estão entendendo isso aqui? Diga eu! Diga glória a Deus! Então, às vezes, isso que você fala que parece castigo porque dói demais, é a graça de Deus empurrando você para o seu verdadeiro lugar. Amém? Então não reclame, irmão, não murmura. Faz assim, ó. Amém? Porque Deus, nesse processo, Ele está ensinando você a ter uma nova percepção. E tudo começa com a percepção. Pastora, o que é percepção? Você pode explicar isso para a gente melhor? Posso e vou. Amém? Percepção é como você interpreta o que acontece. Não é o fato em si, mas é a sua percepção sobre aquele fato. Não é o fato que define sua reação, é a forma como você enxerga aquilo que aconteceu. Tem alguém aqui? Por isso, irmãos, que a gente vê duas pessoas que passam pela mesma situação. Uma dá uma resposta e outra dá outra completamente diferente. Por quê? Percepções diferentes. E qual é o desejo do coração de Deus? Nos dá uma nova percepção, uma nova lente. Porque a percepção é a lente que eu uso para interpretar a vida. Repita comigo: percepção é a lente que eu uso para interpretar a vida. Amém? E essa percepção, ela é moldada por crenças, experiências e feridas emocionais muitas vezes. Por isso que a gente precisa de um alinhamento. Cutuca esse irmão e fala: irmão, não resista, deixa ele te alinhar. Amém? Meu tempo está acabando, irmãos, mas eu quero pelo menos esse versículo aqui falar com vocês. Isaías 43, 18 e 19, coloca lá rapidamente. Esqueça o que foi. Não viva do passado. Chega, gente. Chega de permitir que o passado seja uma prisão emocional. Chega de tantas crenças que nos limitam, que nos fazem olhar para Deus e nos vermos de maneira distorcida. Porque a percepção que a gente tem de Deus é a percepção que a gente tem de nós mesmos. Tem alguém aqui? Amém? Novo, agora no hebraico é Shadash, algo fresco, inédito, totalmente novo. Sabe o que Deus tem para você? Algo que você nunca viveu. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Então, pelo amor de Deus, solta isso, libera essa crença, essa maneira velha de pensar, irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Deus, Ele não vai reformar o velho, Ele vai fazer algo que nunca existiu antes. E aqui eu lembro de duas mulheres na Bíblia, Ruth e Orfa. Diga comigo, Ruth e Orfa. Quantos conhecem a história dessas mulheres? Essas duas mulheres viveram a mesma situação, a mesma perda. Ambas perderam o marido em Moabe. Mas a resposta foi totalmente diferente. Porque haviam percepções diferentes acerca da questão que havia acontecido. Então, as duas viveram a mesma perda, mas só Ruth se apegou ao que era eterno. Irmãos, quando há perdas nas nossas vidas, a gente se apega ao eterno ou a gente fica com aquilo que se foi? Repita assim comigo, a decisão é minha. Ruth 1,16 diz assim, parte do versículo: o teu Deus será o meu Deus, aonde for tu irei, aquilo que a gente já sabe, que Ruth falou para Noemi. Ela não ficou presa naquilo que ela perdeu. Ela se conectou àquilo que não podia ser tirado dela, a aliança. Quando você segura na aliança de Deus em Cristo Jesus por você, irmão, nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. Existe uma nova aliança e ela é pautada no sangue precioso de Jesus. Não é a minha performance, não é o quanto eu faço de certo, mas é quanto eu decido crer de maneira correta. Amém? Orfa voltou para Moabe, para os velhos hábitos e a velha vida. Mas Ruth decidiu caminhar por fé. E você? Vai decidir voltar para o velho ou caminhar por fé? Porque caminhar por fé, irmão, é caminhar sem ver. É dar o passo antes que Deus coloque o chão. É saber, mesmo sem entender, que Deus tem algo melhor e maior para a sua vida. Amém? Ruth caminhou por fé e Deus a inseriu na genealogia de Jesus. Uau, irmãos. Quando nós decidimos caminhar por fé e não andar por vista, coisas surpreendentes podem acontecer. Porque a graça de Deus não nos deixa órfãos. A graça nos adota e nos reposiciona no lugar de herdeiros, de muito mais do que vencedores. Coloque de pé, por favor. Mais um código que eu vou liberar aqui antes da gente ir para casa e eu estou finalizando. Repita assim: eu não sou definido pelo que me acontece, mas sim por quem eu creio. Você não é definido pelo que você está vivendo hoje. O que define você é a maneira como você crê em Deus. A sua visão de Deus é o molde da sua identidade. Quanto tempo a gente falou de identidade aqui, hein? Como você vê Deus é como você se vê. Salmo 115:8 diz assim: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que nele confiam. Presta atenção, esse texto aqui estava falando dos ídolos. Eles fizeram ídolos, eles se dobravam diante dos ídolos, e a Bíblia diz: tornem-se semelhante a eles. Eles tinham ouvidos, mas não ouviam. Eles tinham olhos, mas não viam. Eles tinham boca, mas não falavam. Porque eles se tornaram semelhantes àquilo que eles estavam adorando. E adorando, irmãos, a adoração não é só a canção que você canta, mas é a entrega do seu coração. É naquilo que você decide confiar. Então, cada um de nós vamos ser moldados à imagem do Deus que nós acreditamos. E se eu pedisse para você agora, nesse exato momento, faça um desenho de Deus. Como você desenharia Deus? Faça um desenho de Deus. Sabe por quê, irmãos, que a gente precisa parar e conhecer realmente o caráter e a natureza de Deus? Porque se você crê em um Deus severo, você se torna uma pessoa que vive com medo. Essa pessoa era eu. Se você crê em um Deus ausente,
Você vai viver como alguém que precisa se virar sozinho, cheio de autossuficiência. E aí a gente teve lá atrás os tutores que deviam revelar Deus para nós, e que a maioria, infelizmente, estavam ignorantes sobre isso. E agora é momento da gente abrir mão daquilo que foi apresentado para nós e buscarmos verdadeiramente um relacionamento e uma intimidade, para que nós possamos conhecê-lo não só de ouvir falar, mas de com Ele caminhar. E talvez nessa situação que você acha que é o fim, é Deus te chamando para um relacionamento com Ele, para que você possa perder aquilo que você se agarra, que é a sua autoconfiança, que é a sua autossuficiência, porque você teve que aprender a se virar tão cedo, sozinho, porque a vida foi tão difícil para você. E aí essa situação sobreveio para que você pudesse dizer: Deus, eu entendo que eu não consigo sentir. Então, Pai, eu não sei como vai ser, mas pode guiar cada passo meu. Quantos estão entendendo isso aqui? Se você crê em um Deus condicional, você vai viver tentando merecer. Esse aqui é o Deus que a religião nos apresenta. Se você fizer tudo certinho, você vai ser recompensado. Mas se você errar, ai de você. Agora, irmãos, a graça, Jesus, a obra consumada na cruz, ela nos revela um Pai bondoso, presente e fiel. E nesse lugar nós podemos caminhar com confiança, mesmo em meio ao caos. Aqui fora está uma bagunça, parece que nada está acontecendo. Eu entrei na estação do inverno e pior, eu não tenho roupa de frio. Parece que a coisa me pegou de surpresa e eu não sei o que eu vou fazer nessa nova estação. E Deus está lá dizendo: eu sou bondoso, eu sou fiel, eu vou te conduzir, não temas. Só a graça, irmãos, pode nos conduzir a este lugar, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Ele fez por mim e por você o que nem um homem podia fazer. É essa obra consumada. Não é o que eu faço de bom, não são os meus méritos, não é a minha performance. E aqui, irmãos, eu entendo que aquilo que foi transformado foi a graça dele que invadiu esse lugar. Você pode levantar suas mãos para os céus e dizer: Deus, que a sua graça invada todas as áreas da minha vida que ainda estão em caos, que eu possa reconhecer o Senhor. Sabe por quê, irmão? Aquilo que ainda não aconteceu é porque está cheio de você naquele lugar. E esse lugar precisa estar cheio de Deus. Fale com Deus, em nome de Jesus.